Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus nos alcance em mais uma manhã que Ele nos concede para juntos estudarmos a sua santa palavra. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. Bom dia a todos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, chegamos à Tua presença para Te agradecer por mais um dia de vida que nos concede, pelo perdão e misericórdia. Amado Deus, que a Tua bondade alcance os corações de todas as pessoas pelas quais este grupo de oração está intercedendo, que os enfermos recebam a cura física e também a cura espiritual. Toma-os em teus braços e faz a tua vontade prevalecer na vida de cada uma destas pessoas e nas vidas das famílias aqui representadas. Te peço também que nesta manhã, teu bom e santo Espírito nos abra a mente e o coração ao abrirmos a tua palavra e nos dê entendimento. Use mais uma vez o pastor Cícero e a cada um de nós como instrumentos para levarmos as boas novas de salvação aonde quer que estejamos. Te peço essas bênçãos e te agradeço, não porque haja nenhum mérito em nós, mas confiados em ti, Senhor, e no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Tomemos o texto do Evangelho de Mateus, agora capítulo 8, versículos 18 ao 22. Vamos fazer uma leitura e, em seguida, então, começarmos a extrair as verdades que aqui se põem. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Sabe, do ponto de vista da narrativa que nós vamos acompanhando ao longo destas manhãs, tá? Dentro da sequência e esses contextos, parece que estes versos aqui estão puramente deslocados. E aí a gente precisa exatamente verificar se é assim mesmo, se eles estão deslocados, ou há um hiato, né? Ou seja, uma pausa na forma como Mateus vem registrando certos episódios, até então ele vinha seguindo uma sequência. Mas quando nós nos deparamos, então, com o instante que Jesus ali permanecera na casa de Simão Pedro, nós precisamos atentar que a cura ali na casa, então, do Simão, durante todo o período ali do final da tarde daquele sábado, no pôr do sol, afluíra, então, ali para aquele lugar diversas pessoas. E aí, parece que, então, entre o finalzinho, portanto, daquela noite, início do próximo dia, parece que há um hiato, uma espécie, portanto, de silêncio na narrativa de Mateus, quanto que de fato ocorrera, porque quando nós vamos para os textos que acabamos de ler, Jesus já vai, portanto, para a outra margem. Então, em outras palavras, ele se encontrava na margem, portanto, ali de Tiberíades, e é possível que isso esteja ocorrendo aqui nesta narrativa. Do lado que está em direção, portanto, à casa de Pedro, na margem, portanto, que está próxima à casa de Pedro, esse é o sentido aqui. E como, portanto, a multidão ia crescendo, então, parece que há uma travessia, né, para a outra margem.
uma margem totalmente oposta da qual ele se encontrava. Se é isto mesmo, nós vamos, então, ter de alargar nossa percepção com outros textos que possam nos ajudar. E, de antemão, eu gostaria de chamar para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo, então, 57 aos 62. Lucas, capítulo 9, venha comigo, e veja como Lucas registra este, então, episódio aqui. Reitero, Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Venha comigo. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Você se apercebe que, na verdade, Lucas não diz que era um rabi. Lucas diz que alguém, e aí fica uma outra situação bastante singular. Mateus define quem era que, então, havia que se apresentado, e depois Lucas continua com a mesma expressão que Mateus utiliza, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Então, veja, o apelo aqui vem da parte de Cristo para esta outra pessoa. Mas quando nós voltamos a Mateus, já há, na verdade, no verso 21 de Mateus capítulo 8, a informação, e outro dos discípulos lhe disse. Então, sabemos uma coisa que Mateus aqui põe, que era, portanto, um discípulo de Jesus. E esse mesmo discípulo reclama de Cristo a autorização para poder sair e ir sepultar seu pai. O detalhe que a gente tem de se perguntar, ou melhor, a pergunta que a gente tem de formular, e nesse aspecto atentar, é: por que este personagem, que aqui então se põe, requer de Jesus autorização para ir primeiro sepultar o seu pai? Parece também um outro texto que falta um elemento anterior, porque a situação de alguém chegar e dizer: olha, primeiro deixa eu fazer isto, mas primeiro em razão do quê? Havia-se requerido dele uma outra coisa, e ele disse: não, para eu fazer esta, eu preciso fazer aquela outra. Então, esta primeira parte, Mateus não registra. Então, fica como que um texto, eu diria, solto na narrativa. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ora, você está entendendo? Se primeiro sepultar o meu pai, é porque antes, de alguma forma, ou houve um convite, ou houve uma determinação, e esta pessoa pediu autorização para fazer aquela outra, para depois, então, fazer aquilo que, de fato, lhe foi atribuído. Mas Mateus não entra nesse ponto. O que é que foi, portanto, requerido? Porque, voltem a Mateus, depois vamos confrontando. Observe. Quando Mateus, no verso 19 do capítulo 8, diz que se aproximou dele um escriba e disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, então veja que há uma disposição natural desse personagem, que Lucas chama de alguém, né? Uma pessoa a qual ele não nomina, embora não saibamos quem é de fato a pessoa. Sabemos que é um escriba, portanto, está se referindo a o que a gente poderia dizer a forma de compostura e de crença que ele tinha à base desta, então, atividade que desempenhava como escriba, que era um escriba lá. Era, na verdade, os intérpretes da lei. Então, a gente precisa atentar para isso. E aí, quando faz referência, portanto, a este outro personagem, já diz que ele era um dos discípulos, e que, então, ocorre o que a gente está aqui apresentando.
O que eu estou querendo, portanto, que você se aperceba são duas coisas básicas. Se até agora você não entendeu, o que é que eu estou tentando jogar um texto à luz de outro texto. Observe. O que está claro que há 2 episódios. Lucas omite que era um escriba, mas os 2 episódios permanecem. Que havia, portanto, alguém que se diz que seguiria Jesus, e há um outro alguém que se diz, portanto, disposto a fazer primeiro algo que na visão dele era mais importante agora, do que, de alguma forma, responder a algo que lhe se determinou fazer. Porque a ênfase da frase é primeiro deixa eu fazer isto, como se houvesse, portanto, algo anteriormente lhe requerido. É isto só que eu gostaria que você atentasse, para a gente começar respondendo as questões que aqui o texto promove. Voltem para Lucas, mais uma vez. Capítulo, portanto, 9, agora versículo, então, 58 em diante. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, para quem Jesus respondeu desta forma? Para este, alguém, no contexto de Lucas, que disse que então seguiria a Cristo. O verso 59 diz, a outro disse Jesus, segue-me. Agora fica claro, percebe? Aquela resposta que então Jesus deu no contexto de Mateus a este discípulo, só poderia ocorrer em razão, portanto, de um apelo que lhe foi feito, ou de uma ordem, que foi esta que Lucas apresenta, que Mateus não apresenta. Porque lá, em Mateus, qual é a informação? Deixa primeiro eu, então, sepultar o meu pai. Mas, em razão do que essa frase saiu? Veja que Mateus deixou de fora o convite que Jesus fez, que, na verdade, é o que a gente chama de um convite imperativo, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Olha como Lucas põe. Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mateus não trata de nada destas questões. Versículo, então, 61 ao 62, terminando, observe o que acontece. Outro lhe disse, nós temos, então, uma outra pessoa dentro desse contexto. Nós já vamos, então, para a terceira pessoa. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Então, houve um apelo também para esta outra pessoa. E o versículo, então, 62 de Lucas diz, mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, nós temos, pelo menos aqui no contexto de Lucas, 3 personagens desconhecidos. Lucas não diz que o primeiro era um rabi, não, desculpe, um escriba. Lucas não diz que, então, se tratava de uma disposição evasiva, de quem, portanto, diz aqui que deixa-me primeiro sepultar meu pai. Em razão de quê? Porque eu havia feito um convite. Então, o primeiro personagem, algo que a gente chama de uma disposição de seguir a Cristo, mas essa disposição ela foi gerada em razão da mensagem que Jesus pregou. Semelhantemente, o que fica claro é que Jesus faz um convite direto a alguém. E este alguém, então, evasivamente diz, olha, eu vou fazer, eu vou te seguir, mas antes, porém, eu preciso fazer esta obra, eu preciso sepultar o meu pai. E aí Lucas apresenta um terceiro, portanto, personagem anônimo, desconhecido,
que é este a quem Jesus, portanto, deixa claro que, então, não era apto este a estar exatamente olhando para trás quando tem uma obra a ser feita. E qual foi a indisposição desse terceiro personagem? Ele precisava despedir-se dos de sua casa. Ou seja, parece que há uma insensibilidade da parte de Cristo pelos mortos, pelas famílias. É isto mesmo que o texto aqui está dizendo? Jesus não tem nenhuma sensibilidade porque nós precisamos, então, arrumar algumas coisas antes e depois, então, tomarmos a medida que é necessária para o convite? Bem, isso nós precisamos resolver. Mas vou fazer uma síntese inteligente para você começar a atentar para o texto. Mateus trata apenas de dois personagens. Um, ele nomina como sendo, portanto, um escriba, mas ele, portanto, deixa claro que a resposta foi dada pelo segundo personagem, porém, não apresenta o convite que ali foi exteriorizado por Cristo. Então, aí parece que o texto fica realmente num vazio, né? E fica, porque Mateus não registrou a sequência, então, dos episódios, como Lucas o fizeram. Isso, então, nos ajuda sempre a entender Bíblia, um texto mais claro, lançando luz sobre um texto menos claro. Esta é a regra principal, eu diria, básica lá, de interpretação de textos bíblicos, que a gente chama de regra áurea na teologia. Um texto mais claro, lançando luz sobre um texto menos claro. Bem, agora há um problema, e esse problema não será resolvido por mim, e não será resolvido até o presente momento. Não há uma consonância entre os, eu diria, especialistas de interpretação linguística de textos, né, do Novo e do Antigo Testamento. Qual é o problema? É que realmente esse é um texto bastante complexo, que nós estamos lendo para entender o que de fato Jesus quis dizer para este que deixasse os mortos sepultar os seus próprios mortos. Nós vamos, então, aqui alargar um pouco esta percepção, mas não significa que nós estejamos, então, fechando a compreensão desse detalhe, porque esse é um texto, reitero, complexo. E, para isto, vamos fazer a leitura de novo, toda de Mateus e depois toda de Lucas. E vamos ver que o amigo Espírito Santo vai nos abrindo a mente para entender. Observe. E Jesus, levantando-se, desculpe, eu estou no texto errado aqui de Mateus, ok, Mateus capítulo 8, verso 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Vamos a Lucas, passamos a leitura agora, eu diria, com um pouco mais de cadência, como fizemos, então, aqui em Mateus. Lucas, capítulo 9, versículos, então, 57 ao 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então,
Quando tudo isto que acabamos de fazer se põe lá frente a todo o contexto que nós vemos lendo de Mateus capítulo, portanto, 6, 7, ou melhor, 5, 6 e 7, Sermão do Monte, depois, então, todo o capítulo 8 que nós estamos estudando passo a passo, verso a verso, quando a gente chega a Lucas, veja, a gente tem duas coisinhas que são aqui úteis para tentar resolver a questão do texto, que é o seguinte. Mateus diz, especificamente, que Jesus estava, então, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. E aí vem o detalhe. Neste momento de passar para a outra margem, à luz do texto de Mateus, está, portanto, pelo menos evidenciado que estes episódios ocorreram entre o convite de Jesus para passar para outra margem, esses, então, episódios ocorreram, estes que nós acabamos de ler. Então, quando a gente chega em Lucas, capítulo 9, versículo 57, há um outro detalhe a mais aqui. Indo eles caminho fora, evidenciando que, de fato, tudo isto ocorrera neste contexto de sair de um ambiente para ir ao outro. Mas é preciso atentar que, ao sair daquela margem para ir para a outra margem, isso só poderia ser feito numa travessia. Lá. Ao contrário, isso não ocorreria. Uma travessia ali do lago. Então, entre a ordem de Jesus e o sair para a outra margem, indo eles, então, caminho fora, seria este o contexto, ocorre aqui o que nós acabamos de ler. Então, como fica essa situação? Jesus estava realmente sendo insensível para com os mortos e para com, então, os membros de uma família que precisavam saber, pelo menos, para onde é que o seu personagem de família havia se deslocado? Não é esta a questão. O detalhe é que aqui Jesus está dando, mais uma vez, uma resposta à compreensão judaica de como lidar com as coisas que parecem ser mais importantes do que o reino de Deus. Observe que Lucas acrescenta a frase para pregar o reino de Deus. Então, entre aquilo que é costumeiro para você e para mim, o despedir-se, o falar com os nossos membros de família, o cuidar daqueles que, então, de nós foram tirados pela morte, e a gente, portanto, se dedica ou dedica tempo para cuidar deste momento do serviço fúnebre, tudo isso os céus nunca colocaram como um empecilho. Porque você se lembra, no Antigo Testamento, especificamente no livro de Gênesis, a situação, portanto, de José, quando pediu autorização para Faraó para vir, então, à terra do seu pai, para sepultá-lo, em razão exatamente deste carinho e apreço que se tinha, e como, de fato, os mortos, a eles nós, então, dedicamos cuidado igualmente pelo corpo. Mas o detalhe é quando colocamos essas coisas acima do reino de Deus. Aqueles, portanto, que ficam tão presos às suas perdas, que perdem de vista o seguir a Jesus, o dispor-se para, portanto, continuar pregando da mesma verdade, que ele é amor, que ele é carinho, que ele é apreço, que ele é, então, Deus de proteção. Esta é a questão que está nas entrelinhas. Então, esse é um texto que nós temos de deduzir. Nós não podemos, portanto, ter uma luz maior sobre esta questão, exceto nessa compreensão mais ampla de que, de fato, os judeus tinham composturas bastante distintas em relação ao sepultamento. Mas era preciso lembrar que o amor de Cristo não se distancia das pessoas porque elas morrem. E quando você fica muito preso, ou fica preso completamente ao episódio da dor, da perda, você pode exatamente anuviar os seus olhos de tamanha forma que não enxergue mais o amor de Jesus. Esta poderia ser, portanto, a situação deste que que tinha perdido o seu ente querido e que precisava agora realizar a cena.
Mas a gente também se pergunta, observe que são perguntas que a gente não encontra tantas respostas. Ora, se o pai já havia, portanto, falecido e ele estava ouvindo as mensagens de Jesus, por que estava lá? Se havia alguém, portanto, que estava em casa, ou seja, lá onde for, morto, ele se dirigiu para lá para buscar um milagre, ou ele se dirigiu para lá e depois, então, do convite, não tinha tanta disposição, de fato, de seguir a Cristo? E aí a evasiva vem nesse sentido, deixa sepultar primeiro o meu pai. Bem, então, se havia alguém que estava morto, dirigir-se ao ambiente para ouvir a mensagem, na hora, portanto, de um convite, ele, então, assim se põe, fica clara a resposta que Jesus está dando. Então, ele procurou Jesus para segui-lo ou procurou apenas para ouvir as boas novas que estavam acontecendo com as pessoas, as verdades ali, mas ele mesmo não estava disposto a fazê-lo? Então, essas situações podem estar ocorrendo, porque um fato nós não podemos negar. Havia alguém morto, e ele sabia disto, ou seja, o que estava a seguir a Cristo sabia disso, que o seu pai estava morto, e assim mesmo havia se dirigido para ouvir a pregação, ouvir, portanto, os ensinos de Jesus, e num convite direto, ele agora se lembra do pai. Então, veja, o problema não está na resposta de Jesus, o problema está, na verdade, na compostura deste, em razão de como é que ele estava lidando com aquele que estava lá em algum ambiente morto, e agora ele só se lembra no momento do convite. É isto? Seria esta, portanto, uma forma evasiva? E esta é a razão porque Jesus disse, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus não estava dizendo, não o faça. Jesus estava corrigindo a evasiva dele. Esta é uma possível explicação do texto. Mas, reitero, é um texto bastante complexo. Mas que lições podemos tirar? Seja, portanto, em relação àqueles que pertencem à nossa família, e que, de fato, ou amigos, e que nós, então, temos de nos envolver com apreço e com carinho para cuidar desse momento final de despedida, isso não pode, portanto, ser tão forte a ponto de perdermos de vista que Deus continua sendo Deus, quando alguém tomba ou quando alguém está de pé. Mas a gente não pode se permitir que as circunstâncias, o ambiente de dor e de sofrimento, nos tome de tamanha forma a ponto de esquecermos do nosso Salvador e daquilo que precisamos fazer, falar do seu amor. É este o ponto que aqui, portanto, eu explico, de que, neste sentido, este personagem estava bem cônscio de que realmente seu pai estava morto, mas assim mesmo havia se dirigido até o ambiente onde Jesus se encontrava. No momento de um apelo, aí agora ele se lembra que o pai está morto. Essa resposta vinda da parte deste, então, desconhecido, não evidencia a razão porque Jesus diz, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Em outras palavras, dizendo, você sabe que seu pai está morto e você veio aqui e no momento de um convite você se lembra do seu pai? Você se lembra disto? Em outras palavras, Jesus não está dizendo que ele não faça o serviço fúnebre. Jesus só está dizendo que ele que lá está não é, portanto, alguém com a disposição realmente de segui-lo. Esta é a questão. E, semelhantemente, sendo este um escriba, ou outro personagem ou não, a gente precisa lembrar igualmente, que quando Jesus ali responde para este de que as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, Jesus estava exatamente entrando num ponto singular da vida deste escriba, que é o interesse. Os escribas eram aplaudidos e tinham de ser vistos sempre como homens destacados. E Jesus estava dizendo para este que ele não tinha tanto o que oferecer, porque Jesus sabia exatamente o que se passava na mente e no coração daquele personagem. O que implica dizer que, a partir desta narrativa, dessa exposição, o escriba pode ter avaliado se valia a pena seguir alguém que não tinha nada ao que oferecer. Do ponto de vista daquilo que estava no próprio coração do escriba, qual que é? Eu preciso me destacar. Por que buscamos a Jesus? Essa é a pergunta agora que eu faço. Para nos destacar? Para podermos, então, ter alguém que nos aplauda porque estamos diante
de uma autoridade suprema, que é o nosso poderoso Deus, Cristo Jesus. Às vezes as pessoas, então, buscam a Cristo com seus próprios interesses. E a depender da situação, eles dizem, Senhor, deixa um pouquinho aí, eu vou aqui primeiro resolver essas questões, depois eu retorno. O grande problema é que nesta saída, entre distanciar-se de Jesus e voltar para as coisas que precisam ser feitas, e muitas vezes precisam, elas nos consomem tanto que você pode não mais voltar. Este é o drama de muitas pessoas. Senhor, eu preciso primeiro fazer isto, fazer aquilo outro. Quantas coisas poderíamos colocar aqui? Mas talvez a mais sublime seja esta mesma situação da morte. Mas nós precisamos nos lembrar que no convite direto de Cristo, talvez a história pudesse ser diferente se este que ali estava não fosse, de alguma forma, um tanto hipócrita. Porque a partir do momento que ele permite e solicita autorização para sepultar, então, o seu pai, ele não pedia autorização para ir até lá, porque sabia exatamente que seu pai já estava morto. Ele não tinha, eu diria, onisciência para saber que seu pai morrera quando ele estava lá. Ele sabia que o pai já estava morto. Assim foi, e não se comportou adequadamente num convite, que poderia, com humildade, ter dito, Senhor, a dor no meu coração. Ou qualquer outra frase deste nível, como foi o caso de José em relação ao pedido que fizera a Faraó para sair da terra e sepultar o seu querido pai. Nós precisamos nos lembrar, meus queridos amigos e irmãos, que no convite de Cristo, ele nunca nos faz um convite para que a nossa vida ficasse ou fique desregrada. O convite é sempre para que nós entendamos que há algo sério a ser feito. E tomando o texto de Lucas, qual era a ênfase para esses personagens? Reino de Deus. Ensinar, pregar sobre o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, de maneira solene, a sempre entender que as escolhas que fazemos ao lado do Senhor Jesus, elas são superiores a quaisquer que sejam as nossas decisões em relação às coisas que olhamos como sendo mais importantes. Mas é preciso também lembrar que tanto Mateus como Lucas usam um texto do Antigo Testamento para identificar Jesus, que Jesus aplica a si mesmo. Pelo menos mais de 80 vezes no Novo Testamento essa expressão aparece. O Filho do Homem. Expressão que Jesus tira lá do livro de Daniel, capítulo 7, versículos ali 13 e 14, para aplicar a si mesmo, dizendo, eu sou aquele que os profetas falaram, portanto, há autoridade em mim sobre todas as coisas, inclusive sobre a própria morte. Mas nós estamos, às vezes, presos, divididos, e é isso que eu entendo nesses personagens. Eles estão presos às suas próprias situações. Talvez, se fosse um psicólogo aqui falando para vocês nesta manhã, diria, de alguma forma, que essas pessoas estavam, de alguma forma, circunstancialmente, envolvidos em tantos sentimentos que não podiam enxergar que o amanhã é distinto de nossa dor agora no presente. Jesus nunca foi insensível a nada de nossos sofrimentos. O que ocorre é que, às vezes, nós damos respostas evasivas, e como ele sabe todas as coisas, está dando uma resposta bastante direta para que as pessoas entendam que não podem, com seus discursos escorregadios, enganarem a Cristo. Não podemos enganá-lo. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim em nossas perdas, mas que possamos sempre confiar que estas perdas não podem, então, anuviar aquilo que o Senhor oferece de melhor para todos nós, segui-lo, amá-lo e apresentar aos outros aquilo que temos aprendido dele. É no meio desses sofrimentos e dor que podemos, então, perceber que o Senhor jamais se afastou de nós. Que o Senhor seja exatamente esse amparo para você, em suas perdas, em seus lamentos, mas enxugue suas lágrimas, olhe que há um convite direto feito para você e não dê uma resposta evasiva. Diga-lhe, sim, Senhor, minha dor é real, mas vou te seguir, porque certamente vais me dar força para enfrentar. Que Deus te abençoe. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar.
Querido Deus e amado Pai, que tu nos uses de maneira solene, que teu Espírito nos eduque, que possamos viver de maneira simples, mas confiante de que tu fazes sempre o melhor. É certo que nossas dores nessa terra são reais, mas acima de nossas dores está a tua perseverança em amar-nos, em, Senhor, perdoar-nos e, acima de tudo, nos atrair com os laços poderosos de tua graça. Nos dê esta proteção sempre e que nossos, então, pensamentos estejam envolvidos nas verdades que tu nos oferece em tua palavra. Pedimos esses favores, crendo que tu nos escutas, pois estamos te apelando no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.